Eu sempre achei que trabalhar como coveiro fosse uma tarefa simples. Afinal, o que poderia ser tão assustador em um lugar tão silencioso, com a única companhia dos túmulos? No começo, eu encarava tudo com uma certa distância, até como algo até tranquilo demais, um trabalho calmo para quem quer paz e solidão. Mas com o tempo, aquela paz começou a parecer diferente. Uma presença, um peso no ar que não dava para ignorar. Era no fim do expediente, quando a luz do dia já se esvaía e eu ficava sozinho no cemitério, que as coisas começavam a mudar. Eu sempre fazia a ronda final, passando entre as covas recém-abertas e as já antigas, conferindo se tudo estava em ordem, se as flores estavam no lugar certo, se os túmulos tinham sido fechados corretamente. Foi durante uma dessas rondas que comecei a perceber algo estranho. Batidas. Não era o som do vento nem o barulho dos galhos. Eram batidas claras, firmes, que vinham do chão, do interior das covas. No começo, pensei que eram apenas efeitos do solo, ou talvez a madeira da tampa das sepulturas se contraindo com a mudança de temperatura, algo natural. Mas as batidas aconteciam sempre que eu estava sozinho. Na primeira vez, achei que estava imaginando, ou que talvez algum animal estivesse mexendo na terra, só que não era isso. Eu podia ouvir claramente, um ritmo estranho, como se alguém tentasse avisar algo de dentro da terra. Antes de continuar, quero pedir para que você, que está me ouvindo, já deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe essa história com seus amigos. É importante para que eu possa trazer mais relatos assim, que mexem com a gente até nos deixar pensando horas depois. Voltei para a sede do cemitério naquela noite com a cabeça cheia dessas batidas misteriosas. Contei para um colega que riu e disse que era só minha imaginação, que o cemitério estava cheio de sons estranhos que não significavam nada. Mas eu não conseguia esquecer. Decidi prestar atenção nas noites seguintes, andando devagar pelas alamedas, entre as lápides. Quanto mais eu andava, mais forte as batidas ficavam, quase um padrão, como se alguém lá embaixo estivesse querendo que eu ouvisse. O mais perturbador é que toda vez que algum outro funcionário estava comigo, as batidas simplesmente paravam. Era como se elas só existissem quando eu estava só. Essa constatação me deixou inquieto. Passei a evitar ficar sozinho, mas minha função muitas vezes exigia isso, especialmente quando chegava o fim do turno e o portão era trancado. Com o tempo, comecei a notar que as batidas não vinham de todas as covas, só de algumas específicas. Eu marcava no meu caderno, tentando identificar um padrão, algo que fizesse sentido. Percebi que eram sempre as covas mais recentes, mas não exatamente as mais novas, algo no meio, como se algo estivesse esperando ali, sem pressa, mas insistente. Aquilo me inquietava e eu evitava passar perto delas mais do que o necessário. Numa dessas noites, enquanto caminhava devagar para terminar a ronda, ouvi uma batida forte, bem próxima a mim. Parei, o coração acelerado, e olhei para o chão. Não havia nada visível, apenas a terra remexida e a tampa da cova ligeiramente afundada. A batida voltou, insistente, e por alguns segundos tudo ficou em silêncio. Eu tinha vontade de sair correndo, mas algo me manteve ali parado, atento. Desde então, passei a levar um gravador comigo. Queria registrar o que estava acontecendo, tentar entender se aquilo era um som real ou só fruto da minha cabeça cansada. Gravei durante algumas noites, e o que encontrei me deixou ainda mais inquieto. As batidas aparecem no áudio, num ritmo irregular, como se alguém estivesse tentando comunicar algo, mas sem conseguir. Eu sei que para muita gente isso pode parecer loucura ou fruto do cansaço, mas para mim é real. Eu sinto, ouço e não consigo explicar. Já falei para meus superiores, mas a resposta sempre é a mesma. É só o silêncio do cemitério, o som da terra se ajustando. Mas eu não consigo aceitar isso. Algo acontece ali quando estou sozinho, algo que não se manifesta quando há outra pessoa por perto.
Eu não vou negar que às vezes sinto um medo calado, uma inquietação que me faz querer ir embora correndo. Mas também me sinto preso, como se fosse a única pessoa que pode ouvir aquilo, que pode sentir o que existe ali. O cemitério é silencioso durante o dia, mas à noite, para mim, ele fala de um jeito que não consigo calar. Nas noites seguintes, a tensão só aumentava. Eu sentia o peso do cemitério de um jeito diferente, como se o próprio chão carregasse uma história não contada, enterrada junto com aqueles corpos. As batidas ficaram mais frequentes e, às vezes, vinham acompanhadas de pequenos sons de terra se movendo, quase como se algo estivesse se mexendo para tentar sair dali, mas sem nunca conseguir. Passei a evitar o contato visual com aquelas covas que mais faziam barulho, mas era impossível ignorar o que meu próprio corpo sentia. Durante uma ronda, notei que a terra em uma dessas sepulturas parecia estar um pouco mais solta do que o normal, como se tivesse sido mexida recentemente. Cheguei a pensar que alguém poderia estar mexendo ali à noite, mas os muros do cemitério são altos e o sistema de segurança é rígido. Não fazia sentido. Em outra ocasião, já quase no fim do turno, ouvi uma batida mais forte que as outras, e ela parecia vir bem perto, exatamente atrás de mim. Virei o corpo rapidamente, mas não vi nada além do silêncio e das sombras projetadas pelas árvores sob a luz fraca dos postes. O coração disparado, tentei me convencer de que era só o vento batendo em algum galho, mas a sensação na pele dizia o contrário. Era algo mais concreto. Nos dias seguintes, meus pensamentos ficavam presos naquele som. Comecei a imaginar o que poderia estar causando aquelas batidas insistentes. Será que eram restos de algum trabalho mal feito? Algum erro no fechamento das sepulturas? Ou seria algo que eu simplesmente não entendia, algo além do meu alcance? Mesmo assim, continuei levando a câmera do meu celular comigo durante as rondas, esperando conseguir capturar algo que explicasse o mistério. Mas como se o próprio cemitério quisesse manter o segredo, nada aparecia nas filmagens. O áudio, no entanto, sempre trazia as batidas sutis, que voltavam e voltavam durante a noite. Eu já estava exausto, mentalmente desgastado, por não conseguir dormir direito, e por sentir aquela presença invisível me vigiando a cada passo. Em uma noite, depois de ouvir as batidas por quase 1 hora, eu decidi parar e, pela primeira vez, toquei o chão da cova, onde os sons eram mais fortes. A terra estava fria e um pouco úmida, e por um instante uma sensação gelada subiu pela minha espinha, como se o solo tivesse respondido ao meu toque, mesmo que nada tivesse se movido. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas a verdade é que aquele trabalho nunca mais foi o mesmo para mim. O silêncio do cemitério tem camadas, sons que só quem passa a noite sozinho ali consegue ouvir. E as batidas, essas batidas nunca me deixaram esquecer que às vezes o que está enterrado não quer ser esquecido. Se você está gostando da história, já deixa o seu like, compartilha com seus amigos e não esquece de se inscrever no canal para mais relatos que mexem com o nosso psicológico e nos fazem pensar 2 vezes antes de voltar ao silêncio da noite. Uma noite, ao final do turno, enquanto caminhava pelas alamedas silenciosas, ouvi as batidas de novo. Mas dessa vez, elas pareciam mais urgentes, mais próximas, quase como se estivessem tentando alcançar algo ou alguém. Parei diante de uma cova recém-fechada, a terra ainda solta, e olhei para o chão com atenção. O som veio de baixo, forte o suficiente para que eu sentisse as vibrações dos meus próprios pés. Senti uma vontade enorme de sair dali, mas algo dentro de mim me fez permanecer. Eu precisava entender. Então, peguei uma pá e comecei a tocar a terra com cuidado, batendo levemente, tentando reproduzir o ritmo das batidas que eu ouvia. Por um momento, tudo ficou em silêncio, e eu pensei que tinha parado.
Foi quando um barulho seco, diferente, como se algo tivesse se mexido, fez meu coração acelerar. De repente o vento se levantou, soprando entre as árvores e trazendo um cheiro forte de terra molhada e folhas em decomposição. Foi o suficiente para eu recuar alguns passos, sentindo o corpo tenso, alerta. Naquele instante, entendi que aquela noite não seria como as outras. Voltei para a sede do cemitério mais abalado do que nunca. Aquela sensação de que o lugar não estava tão vazio quanto parecia se tornou um peso que eu não conseguia tirar dos ombros. Cada batida que eu ouvia era como uma lembrança de que havia algo enterrado ali, que ainda queria ser ouvido, mas não de forma estridente, e sim naquela insistência silenciosa, persistente, que só quem está sozinho pode perceber. O trabalho no cemitério continuou, mas eu passei a respeitar aquele silêncio diferente e a evitar ficar sozinho nas rondas, sempre procurando companhia, mesmo que fosse só por segurança pessoal. No fundo, sei que o cemitério é um lugar de descanso, mas também é um lugar onde histórias ficam presas no tempo, esperando para serem lembradas. E essas batidas, elas continuam lá, naquela frequência que só o solitário pode escutar, no compasso daquele silêncio inquietante que ecoa pelas covas quando a noite cai e o mundo se cala. Com o passar dos dias, eu percebia que o cemitério parecia mais pesado, como se carregasse não só a morte, mas uma memória que se recusava a desaparecer. Aquela batida constante, que eu já tinha aceitado como parte do meu cotidiano, começou a afetar meu sono, meus pensamentos, minha rotina. Era difícil desligar, esquecer o som que parecia me chamar, insistente, noite após noite. Uma madrugada, enquanto fazia minha ronda final, a batida veio mais forte que nunca, ecoando sob meus pés, quase como um chamado. Olhei para a sepultura de onde vinha o som e, com a lanterna em mãos, examinei cada detalhe da terra, as marcas recentes, a textura solta. A calada da noite era tão profunda que eu podia ouvir até o próprio batimento do meu coração. Me senti tomado por uma sensação estranha, não de medo, mas de respeito. Era como se o lugar me pedisse atenção, como se aquela batida fosse um pedido silencioso para que eu não esquecesse, para que eu cuidasse do que estava ali, mesmo sem conseguir explicar o porquê. Depois disso, decidi ser mais cuidadoso, tratei cada sepultura com mais zelo, sempre lembrando que por trás daquela terra repousavam histórias, pessoas, vidas que mereciam respeito e memória. E embora as batidas continuassem, eu aprendi a ouvir, a entender que algumas coisas não se explicam, apenas se sentem. Hoje, ao encerrar meu turno e fechar o portão do cemitério, ainda escuto aquelas batidas quando fico sozinho, mas elas não me assustam mais. Viraram parte do silêncio que me acompanha, um lembrete de que mesmo na quietude há algo que insiste em existir, mesmo que nunca possamos tocar ou ver. E assim eu sigo, entre a terra, o silêncio e essas batidas que me fazem lembrar que às vezes o que está enterrado nunca deixa de fazer parte do que somos. Desde então, meu trabalho no cemitério nunca mais foi apenas uma rotina. As batidas nas covas, aquelas que só eu ouvia quando estava sozinho, tornaram-se um lembrete constante de que o silêncio, por mais profundo que seja, carrega histórias que não se calam completamente. Aprendi que o que está enterrado não precisa levantar ou se mostrar para existir. Às vezes, basta um som sutil, uma batida insistente para lembrar que ali, sob a terra, há algo que merece ser lembrado, respeitado e, principalmente, ouvido. E assim, eu sigo meu caminho sabendo que, embora ninguém mais perceba, aquele lugar fala comigo todas as noites. É um mistério simples, real e, acima de tudo, humano. Um segredo que levo comigo, no compasso das batidas que ecoam sob meus pés, enquanto o cemitério dorme.
Obrigado por acompanhar essa história até aqui. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal para mais relatos que mexem com a nossa mente e o nosso medo do desconhecido, sem fantasias, apenas a realidade que assombra silenciosamente. Trabalho como coveiro há tempo demais para duvidar do que os meus ouvidos escutam. Quem passa o dia inteiro cercado de túmulos, ouvindo o vento bater nos mármores, os estalos secos das raízes forçando o concreto, o arranhar dos gatos que sobem nos jazigos, aprende a distinguir o que é coisa da cabeça e o que não é. Aquela risada não era vento, não era estalo, nem bicho. Era uma risada contida, abafada, como se alguém estivesse segurando o riso para não chamar atenção. E ela vinha de um jazigo que eu tinha certeza absoluta estava vazio. Era início da tarde quando escutei. O sol estava quente, castigando a calçada rachada entre os túmulos, e eu estava sozinho naquela ala do cemitério, onde ficam os jazigos novos, os de parede, todos ainda com as placas limpas, sem musgo, sem manchas do tempo. Estava fazendo manutenção, limpando o corredor dos fundos. Um serviço tranquilo, repetitivo, que me deixa com a cabeça livre para pensar. E foi no meio desse silêncio que ouvi a risada. Parou meu corpo na hora. Eu estava agachado, tirando uns galhos secos que tinham caído do cipreste. Levantei devagar com a espinha gelada. Olhei para os lados, escutei de novo. Era ali. Eu não estava maluco. Vinha de dentro de um dos jazigos, específico, o último da fileira da direita, um que eu sabia que nunca foi usado. Na hora pensei que pudesse ser algum som de fora, ecoando por entre as galerias de pedra. Às vezes, acontece. Vozes da rua, o barulho dos ônibus, até um rádio ligado, tudo pode bater ali de um jeito estranho. Mas não era isso. Me aproximei devagar. Tinha certeza do que estava ouvindo. Cada passo em direção ao jazigo fazia a risada parecer mais nítida e mais deslocada, como se fosse alguém tentando conter o riso, como se a pessoa achasse graça de eu estar indo até lá. Senti o estômago virar. Mesmo assim, fui. Esse jazigo, especificamente, foi feito há uns 2 meses. Lembro que participei da colocação da estrutura e lembro também que ninguém o comprou. O espaço era novo, sem nome, sem ninguém guardado dentro. Quando cheguei bem perto, encostei a mão na tampa de granito e apoiei o ouvido. Silêncio. Esperei. Silêncio. Respirei fundo e ia me afastar quando, de novo, uma risadinha curta como se debochasse da minha dúvida. Dei 2 passos para trás. E se você está ouvindo isso até aqui, já aproveita. Se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha essa história com quem gosta de um suspense pé no chão. Vai ajudar muito a continuar trazendo casos assim. Agora, volta comigo para o cemitério, porque a parte mais estranha ainda estava por vir. Voltei ali no dia seguinte, cedo. Levei a chave do compartimento. Cada jazigo tem um trinco metálico interno, usado quando é necessário abrir para encaixar o caixão. E risada tinha sumido, mas o desconforto ficou. Não consegui trabalhar direito naquele trecho o resto do dia. Fiquei pensando se alguém poderia ter escondido um gravador lá dentro ou um celular ligado com alguma pegadinha. Coisa de adolescente, talvez. Já vi de tudo nesse cemitério, até gente tentando dormir dentro de túmulo para cumprir promessa. Mas aquele jazigo, ele estava limpo, selado, e a tampa externa ainda com os lacres da empresa de mármore. Nenhum sinal de que alguém o tivesse mexido. Mesmo assim, abri. Fiz tudo dentro do protocolo. Não queria problemas com a administração. Quando removi a tampa pesada e olhei lá dentro, senti um gelo subir pelas costas. Estava completamente vazio. Nenhuma estrutura, nenhum recuo, nada que pudesse emitir som algum. Era só o bloco nu de concreto e pedra crua. Nem poeira direito tinha. Me abaixei, encostei a lanterna na beirada e passei os olhos por cada canto. Nada, nem inseto, nem sujeira.
Nada. Pensei em fechar e esquecer, mas algo não me deixava ir embora. Não era só medo, era uma inquietação absurda, como se eu tivesse deixado uma porta aberta sem querer. Fiquei mais uns minutos parado, olhando para aquele buraco seco no meio da parede de mármore. Nenhum som, nenhum movimento. Só a lembrança daquela risada repetindo na minha cabeça, igual a um eco que a gente não consegue calar. Fechei o jazigo com mais cuidado do que normalmente faria. Cada parafuso que encaixei de volta no lugar parecia um ritual para manter aquela coisa, fosse o que fosse, contida lá dentro. Só que mesmo com a tampa firme e os lacres refeitos, tive a sensação de que algo ainda me observava. Eu sei como isso soa, mas não estou aqui para florear. Quem trabalha onde a morte mora, aprende que o silêncio também pode ter peso. E naquela manhã, o silêncio ali era denso demais. Voltei ao escritório do cemitério, peguei o registro das unidades vendidas e conferi de novo a numeração daquele jazigo. Nada. Nem nome, nem número de CPF, nem data prevista de uso. Era um espaço vazio, esperando ser comprado. Só que parecia já ocupado. Não fisicamente, mas de algum jeito que eu não conseguia explicar. Mesmo sem ter ninguém lá dentro, aquela estrutura emanava algo que incomodava. Passei o dia tentando me convencer de que talvez tivesse ouvido algum som externo e a minha mente tinha completado o resto. Fui dormir com isso na cabeça. Mas no dia seguinte, quando voltei para o cemitério, encontrei algo que jogou por terra qualquer justificativa racional. Um bilhete, preso com fita crepe, bem no centro do jazigo, como se tivesse sido colocado ali com pressa. A caligrafia era tremida, com letras finas, quase infantis. O papel estava levemente úmido do sereno da noite, mas a tinta ainda legível. Não dizia muita coisa, só uma frase: "Pare de abrir". Eu travei. O bilhete não estava ali no dia anterior, quando fechei tudo com cuidado, e ninguém além de mim tinha a chave daquele compartimento. Não há cópias, e mesmo se houvesse, o lacre ainda estaria rompido, o que não estava. Era como se o bilhete tivesse surgido do nada, de dentro para fora. E o mais perturbador, a fita usada para prender o papel, era do mesmo tipo que a gente usa na sala de preparação do corpo, onde fixamos etiquetas nas urnas. Só que o jazigo nunca foi usado, nem urna entrou ali. Levei o bilhete comigo, guardei na gaveta da minha mesa. Fingi para mim mesmo que era alguma brincadeira de mau gosto, algum zelador novo tentando me assustar, mas naquela noite a risada voltou. E dessa vez foi mais longa. Como se soubesse que eu havia ignorado o aviso. Estava varrendo o corredor lateral, perto das 18 horas, quando ouvi a primeira gargalhada. Veio alta, seca e ecoou pelas paredes de pedra. Não teve como fingir que não era comigo. Larguei a vassoura no chão, dei meia volta e fui direto para a saída. Pela primeira vez em mais de uma década de trabalho, eu saí de lá sem terminar o expediente. Eu, que já vi enterro com confusão, já peguei corpo errado para sepultar, já precisei conter parente querendo abrir túmulo à força. Nunca tinha sentido um medo como aquele. No dia seguinte, levei meu celular escondido. Não é permitido gravar nada no cemitério, por causa do respeito às famílias. Mas eu precisava registrar aquilo. Deixei o celular filmando, virado discretamente para o corredor dos jazigos, e fui varrer perto dali, como se nada estivesse acontecendo. Esperei quase 2 horas, e quando já estava pronto para encerrar a gravação, aconteceu. A risada. Baixa no início, depois mais firme. 3 segundos no máximo, mas o suficiente para me gelar o sangue. Corri até o celular, voltei o vídeo e escutei. Estava lá, clara, nítida. Só que, quando eu levantei o aparelho para filmar o jazigo diretamente, a câmera travou. A tela ficou preta. O visor voltou só depois que eu já tinha passado da linha do jazigo, como se algo ali não quisesse ser mostrado. Revirei as configurações, testei em casa, no espelho, em outros lugares, tudo normal.
Mas naquele ponto do corredor, a câmera simplesmente não respondia. Fui até o supervisor naquela mesma tarde. Contei só o básico. Disse que aquele jazigo parecia com problema estrutural, que eu sentia vibração vindo de dentro. Uma mentira com cara de técnica. Só queria que ele fosse lá comigo só para ter outra testemunha, outro par de olhos. Ele foi. E como era de se esperar, nada aconteceu. O local estava calado, sem risada, sem papel, sem sinal de nada fora do normal. O supervisor só me olhou e disse: "Tá com a consciência pesada, é?" Não respondi, mas naquele momento percebi que ninguém ia acreditar. Aquilo era só meu. Depois disso, comecei a evitar aquele corredor. Sempre que possível, trocava os serviços com os outros funcionários. Alegava dor nas costas, alegava sobrecarga de trabalho nas alas mais antigas do cemitério. Qualquer desculpa servia, contanto que eu não precisasse passar mais de 5 minutos na frente daquele jazigo. Só que a coisa não deixou de me acompanhar por eu ter mudado de lugar. Com o passar dos dias, comecei a perceber ruídos, não mais no cemitério, mas em casa. Arranhões fracos vindos da parede atrás da cabeceira da minha cama, como se algo raspasse levemente o concreto, noite após noite. Às vezes, eram tão baixos que eu só percebia quando desligava a televisão. Outras vezes, pareciam mais próximos, mais insistentes. Cheguei a levantar da cama e encostar o ouvido na parede. Não vinha de fora, não era o vizinho e tampouco algum bicho. Era como se o som estivesse dentro da estrutura, do próprio cimento da casa. As noites começaram a ser tomadas por uma sensação de vigília. Sabe aquela impressão de que tem alguém parado do seu lado, te encarando no escuro, enquanto você tenta fingir que não sente? Aquilo virou rotina. Fui ficando cada vez mais exausto e cada vez menos racional. Me peguei indo até o banheiro com a luz do celular acesa, mesmo que a lâmpada estivesse funcionando. Comecei a trancar a porta do quarto, coisa que nunca fiz, e toda vez que deitava, revivia aquele som abafado, aquela risada, e pior, agora, às vezes ela vinha antes de eu dormir, como se esperasse o momento certo para se fazer presente. Acordei certa madrugada com a impressão clara de que alguém tinha me chamado. Não era grito, nem susto. Era uma chamada seca, do tipo que você escuta quando alguém pronuncia seu nome bem baixo. Pulei da cama, suando, mas a casa estava do mesmo jeito, fechada, em silêncio. Fui até a sala, liguei a luz. Tudo certo. Só que, ao voltar para o quarto, percebi a porta do guarda-roupa aberta. Eu nunca deixo aquilo aberto. Por costume, por mania de organização. E o detalhe mais estranho: dentro dele, no chão, tinha um pedaço de fita crepe, grudado sozinho, com a ponta virada. Igual àquela que segurava o bilhete no jazigo. Ali, eu percebi que fugir do cemitério não bastava. Aquilo estava comigo. Seja lá o que fosse, não tinha ficado dentro do bloco de concreto. E mais, parecia se alimentar do silêncio, do segredo, da negação. Como se ignorar a risada só fizesse ela querer ser ouvida com mais força. Voltei ao cemitério no dia seguinte, disposto a acabar com aquilo. Esperei o último enterro do dia. Esperei todos irem embora. Levei minha lanterna, minha chave e fui direto ao jazigo. O corredor estava deserto, o céu começava a escurecer e o som dos grilos já tomava o entorno. Respirei fundo, me ajoelhei diante da estrutura e abri o compartimento pela última vez. Dessa vez, o interior não estava totalmente vazio. Havia ali dentro um papel enrolado, bem no canto esquerdo. Peguei com cuidado. Era um impresso comum, mas amarelado, como se tivesse sido exposto à umidade por muito tempo. O conteúdo me travou. Era um formulário de sepultamento, com data, com horário e com o nome de um falecido, marcado como não identificado. Mas o mais estranho, a data do enterro era do dia seguinte, e constava ali o número do mesmo jazigo, como se alguém já soubesse com antecedência que ele não estaria mais vazio. Voltei para casa naquela noite com o formulário dobrado no bolso da calça, mas era como se ele pesasse uns 20 quilos.
A cabeça fervia, o corpo doía e tudo dentro de mim dizia para não aparecer no trabalho no dia seguinte. Mas fui, não por coragem. Era mais uma sensação de dívida, como se eu tivesse aberto uma porta que não devia, e agora tinha que ver até onde ela levava. Cheguei mais cedo que todos. O céu ainda estava escuro. O portão do cemitério rangeu mais do que o normal, como se também tentasse me dizer para voltar para casa. Fui direto ao galpão onde ficam as urnas, os registros e os caixões prontos para sepultamento. Não havia nada ali marcado com o nome do jazigo em questão. Nada no sistema, nenhuma entrega prevista. Mas o formulário estava ali, na minha mão, carimbado, assinado, com o número exato, como se alguém quisesse me provar que ele estava certo. E todo o resto, não. E então, no fim da manhã, chegou o carro funerário, mas não veio com cortejo. Não tinha família. Não tinha flores, nem coroa, nem acompanhante. Só o motorista que desceu com os olhos baixos, carregando uma urna lacrada, simples, coberta com um plástico preto. Assinou os papéis sem dizer uma palavra. Só apontou o número do jazigo com o dedo sujo de terra, como se já soubesse. Como se soubesse exatamente onde aquele corpo deveria ir. Quando ele foi embora, fiquei sozinho ali, com o caixão na frente, parado na maca metálica. Senti a garganta seca e os ouvidos zumbindo, como se o cemitério inteiro segurasse o ar à espera da minha decisão. Aproximei-me, encostei a palma da mão na tampa, fria, firme, selada, e pela última vez ouvi a risada, fraca, mas clara. Veio de dentro do caixão, mas agora soava satisfeita. Coloquei a urna no jazigo, fechei com todo cuidado. Apertei cada parafuso como se minha vida dependesse disso. E no instante em que empurrei o último lacre, senti um alívio. Como se tudo finalmente tivesse se encaixado. O corredor pareceu mais leve, as paredes mais silenciosas. Desde então, nunca mais ouvi nada. Nem risada, nem bilhete, nem som de arranhão nas paredes da minha casa. Tudo voltou ao normal. Ninguém mais me perguntou nada sobre o tal jazigo. E ele, enfim, está ocupado. Só que até hoje, ninguém conseguiu me explicar de onde veio aquele formulário. Ou quem era aquele corpo. Mas eu sei. De algum jeito, eu sei que aquilo não era apenas mais um enterro. Era o fim de um ciclo que eu nunca deveria ter iniciado. E se eu posso te deixar um conselho, é o seguinte: nunca tente entender demais o que acontece dentro de um cemitério, porque às vezes a resposta está onde ninguém mais foi enterrado ainda. Se essa história te prendeu até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com quem gosta de um suspense pesado, mas real. Toda semana tem história nova que vai fazer você olhar para o silêncio de outro jeito.